everyone, welcome, sejam todos muito bem-vindos, alunos do primeiro ano. Estamos iniciando a nossa aula 21.1 e a gente já sai aí da questão da seara do Simple Present. Vamos continuar no presente, mas agora no tempo continuous or progressive, contínuos ou progressivo. É um outro tempo verbal em inglês, que dele você tem mais outros dois, que é passado e futuro, passado contínuo, futuro contínuos. E é um tempo verbal simples, fácil, que vai fazer uso do verbo to be. Estou falando que esse verbo é um verbo muito utilizado. Você sempre vai usar ele nesses tempos verbais, dos tempos contínuos e progressivos, que é a mesma coisa. A gente vai entender por que a gente usa esse tempo verbal, porque a gente tem que entender para que situação a gente vai usar cada tempo verbal. Na língua inglesa, são basicamente 12 tempos verbais. Vocês vão terminar de ver o restante dos tempos verbais lá no segundo ano, que deixei aí para o segundo ano os tempos perfeitos, que são os tempos um pouquinho mais complicados, principalmente o presente perfeito, ele vai ficar lá para o segundo ano para vocês. Então, aula 21, começando aqui, o título da aula é esse aqui, Continuous or Progressive, ou seja, contínuos ou progressivo, que tem a ver com Present Continuous, que também é progressivo, e a gente vai ver o uso da forma verbal do presente continuous, formas afirmativas, negativas e interrogativas, as always, como sempre. Tudo bem? Começamos a nossa aula de Continuous Tenses, que é a questão aí dos tempos contínuos. Vamos falar primeiro do present, do presente. E olha aí, o verbo to be está atrelado aos tempos contínuos, como eu falei para vocês. Você sempre vai utilizar eles. Como a gente está falando de presente, então tu vai utilizar aí o tempo verbal no presente do verbo to be, que são 3. Você lembra lá que você aprendeu comigo 3 conjugações de tempo de verbo to be no presente, que é o am, que é usado na primeira pessoa do singular, I am, que é o is, também usado na terceira pessoa do singular, aliás, somente usado na terceira pessoa do singular, he is, she is, it is. E nós temos, por último, are, que é aquele que é usado para o plural e também para o singular na segunda pessoa, que é o you are, que é tanto você e vocês, então vocês são, vocês estão, e we, you, they. Aliás, you eu já falei, né? Então, we, nós, e they, eles e elas. Detalhe, aqui o verbo to be ele vai sempre ter a tradução de estar. Tu não vai mais traduzir ele para ser. Nos tempos contínuos, quando o verbo to be aparecer, saiba que a tradução sempre vai ser estar. Porque você vai falar, eu estou falando com alguém, eu estou comendo uma comida, eu estou desenhando um desenho, tá entendendo? Então, são ações que acontecem no momento da fala. Neste caso aqui, porque a gente está falando de presente. Então, present continuous fará uso de todas as 3 formas do verbo to be no presente, como eu acabei de falar para vocês, e o to be sempre acompanhará um verbo no gerúndio, que no inglês é apenas representado pelo sufixo ing, que nós chamamos de ing. Então, esse gerúndio aí é aquele ing que eu mostrei para vocês lá na aula de verbos de preferência, só que lá esse ing tem uma outra situação, tem um outro modus operandi, a gente não traduz esse ing, é só mesmo uma forma de você salientar como eu posso dizer, a forma do verbo, o que ele quer passar naquela frase. Então, a gente estava falando de 2 situações, que é uma situação onde você fala de modo geral e uma situação mais específica, que é sem o ing. Isso lá na aula de preferências, que a gente viu sobre o verbo like, love, prefer, hate, enjoy, loathe. Então, esquece aquilo ali daquele ing, a gente vai agora para esse ing aqui, que vai ter tradução. E essa tradução desse ing vai ser o nosso famoso ando, endo, indo do português, que é o NDO, né, juntando aí com as terminações dos verbos em português que terminam em A, E e I. Então, quando você fala eu estou, você não pode falar eu estou comer, você tem que falar eu estou comendo, eu estou fazendo, eu estou andando. Então, sempre tem essa carga de algo que está acontecendo no momento da fala, no caso, no presente. E é isso, sabendo essa questão desse uso desse sufixo aqui, ing, que não é apenas colocar o ing, você tem umas regrinhas aí a seguir. Inclusive, lá na aula de preferências eu comentei para vocês que eu não falei das regrinhas de ing, mas que eu ia deixar para falar em uma aula que estaria vindo, que é essa aula aqui. E a gente vai comentar sobre isso aqui também. Então, olha só, quando a gente deve usar o present continuous, para que ele é usado? Ele é usado para expressar uma situação que está em progresso. Ou seja, uma ação que está acontecendo no momento da fala. E é usado para falar sobre situações temporárias, ações contínuas.
E detalhe, também é usado para falar sobre futuro. Assim como o simple present é usado para falar sobre futuro, o present continuous também é usado para falar sobre futuro e a gente vai ter uma aula específica para isso, que é a próxima aula. Então, não vou falar sobre isso hoje, vamos deixar somente para falar de situações que estão em progresso ou também situações temporárias e ações contínuas. Tudo bem? Olha só. Veja aí, ele também é utilizado... Acabei de falar, é porque eu sou assim, eu tenho aqui no meu slide as informações, eu acabo falando antes de mostrar as informações. Já falei, né, que ele é utilizado para falar de ações no futuro. A gente vai ter essa aula, que é a aula, a gente está na aula 21, então vai ser a aula 22, que a gente vai falar sobre isso aqui, que é utilizado para se referir a planos ou acordos sobre eventos futuros. E só na próxima aula, isso aqui só foi um adendo para mostrar para vocês isso. E seguindo, a gente tem aqui, primeiramente, para você entender um pouco do uso do present continuous, você tem algumas expressões de tempo que é interessante você utilizar. As expressões de tempo são expressões que indicam o tempo que aquela frase se encontra. Então, você tem aí hoje é tempo no presente. Hoje você também usa lá no present perfect, que é um tempo que você só vai ver lá no segundo ano, que é o tempo verbal mais difícil do inglês, inclusive. Last night, por exemplo, noite passada, você não vai usar last night numa frase no presente, porque last night está indicando o quê? Que é passado pela palavra last, não a palavra night. Então, aqui tem algumas expressões de tempo utilizadas nesse tempo verbal. E essa expressão de tempo aqui, ó, que a gente usa, o now, é uma muito importante. Você consegue ver aí? Inclusive, se está pequeno, eu vou aumentar aí para vocês visualizarem melhor. Coloca aí a tela só para eles verem, por favor, diretor. Temos aí now, que é o mais importante, que now é agora. E tem alguma coisa mais... que se refere ao agora do que a questão do now? Não tem, né? Não existe. Porque o now, é agora. Now. E temos também o at the moment, que é a questão do no momento. Temos at the present, no presente. Already, já. Esse already significa já, tá? Just, que é essa ideia de que acabar de fazer alguma coisa. Just também tem outros significados, dependendo do contexto, como somente, mas aqui a gente vai ter essa ideia de acabar de. E o still, que significa ainda. Esses são algumas expressões de tempo, algumas time phrases que nós utilizamos com o present continuous. Não são as únicas expressões de tempo, mas aí nós temos estes que no momento está perfeito para que você saiba que existe. Vamos lá começar a falar do quê? De mais expressões de tempo, claro. Temos aqui também o today, que é hoje, e hoje você também usa para present continuous. Tonight, que é a mesma coisa que today, só que no sentido da noite. Você tem tonight, que significa hoje à noite. Hoje à noite. This morning, que significa esta manhã. Assim, você tem o this afternoon, que é desta tarde. This week, que é esta semana, e this morning, mais uma vez, só para relembrar para você que você também pode usar esta manhã para falar de tempos, tá? Expressões de tempo referente ao present continuous. Por exemplo, hoje eu estou comendo chocolate. Hoje eu estou comendo chocolate. Então, já é uma frase aí no present continuous, obviamente, no português. Se fosse em inglês, today I'm eating the chocolate. Today, I'm eating a chocolate. Hoje eu estou comendo chocolate. Mas vamos lá começar nossa aula com as frases. Olha só, affirmative form, forma afirmativa do present continuous. Eu tenho aqui uma frase que diz o seguinte. She is Brazilian, but she's living in Australia at the present. Tá? O que é isso? Nós temos aqui a primeira frase dizendo o quê? Tempo verbal, simple present. E qual é a questão que me diz que o tempo verbal é simple present? Pela presença do verbo to be, que está aqui como único verbo, tá? E é o verbo no presente e sim está no simple present. She's Brazilian, que significa ela é brasileira, que a gente tem o adjetivo pátrio, que a gente aprendeu inclusive esses dias lá na primeira unidade, a falar de adjetivos pátrios. E logo em seguida você tem a frase, but she's living in Australia at the present. Então você tem aqui um contraste, que é o but, esse conector que está conectando as duas frases. E logo em seguida você tem mais um sujeito, que é sobre ela mesma. She's Brazilian, but she is living
in Australia at the present. Então, essa questãozinha aqui, essa parte agora, se chama o quê? Present continuous. Aí a gente tem, de novo, o uso do is, porque agora eu estou usando ele no sentido de estar. Lembra que o que eu falei para vocês? No present continuous, o verbo to be sempre vai ter tradução de estar. Aqui eu traduzi para é, porque o contexto me diz para traduzir para é, porque é Brazilian. Então eu falo que ela é brasileira e não, ela está brasileira. E aqui eu tenho o verbo to live. O verbo to live, que é o verbo morar, viver, ele está conjugado aqui com o ing. Esse ing é aquela situação que eu mostrei para vocês que faz com que o present continuous exista, né? Onde você tem esse verbo aí que vai dar essa carga de que algo está acontecendo no momento da fala. E aí o que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte, você tem aqui um verbo que termina com e, e aí ele passou para cá sem o e. Como é que isso aconteceu? Como é que a gente chegou a esse resultado? Eu vou explicar no próximo slide como a gente chegou a esse resultado, porque que esse verbo sumiu com e para poder ser acrescentado esse ing. Tradução disso, ela está morando na Austrália, né? No momento. Posso colocar the present também como tradução de no momento. E aí a gente vai entender agora por que aconteceu isso. Frase afirmativa, você já tem a ideia, né? Você tem sujeito, verbo to be, verbo com ing, que é a ação de fato que recebe o andamento. Então, o foco está sempre aqui na ação. Qual ação? Essa ação aqui é o foco maior do que a ação no verbo to be. Então, essa ação é a mais importante. E o restante da frase, que pode ser formado por qualquer coisa, dependendo do que você queira falar. Vamos começar a falar aí das regras. Present continuous, ing, rules. Regras disso. Vamos lá, na regra geral a gente tem a seguinte situação. A regra geral você faz o quê? Acrescentamos o sufixo ing à base do verbo. E aí como é que você faz para acrescentar? Somente acrescenta, sem medo. Vai sem medo e acrescenta esse present continuous. Esse ing nesse seu verbo. Então vai ficar como? A gente tem aqui to do, o verbo fazer, vai ficar doing, fazendo. To ask, o verbo perguntar. E também algumas situações pedir, né? Vai depender muito. Quando eu falo a tradução de um verbo aqui para vocês, às vezes ele vai ter mais de uma tradução, porque as palavras em inglês, elas vão ser assim, né? Elas vão ter várias classificações gramaticais, elas vão ter várias traduções, sinônimos, enfim. Então aqui, basicamente, o significado principal de ask é perguntar. Então vai ficar perguntando, ou então pedindo, dependendo do contexto, tá? Aí a gente também tem aqui, o que mais que a gente tem aqui? A gente tem mais aqui, agora a segunda regra. A segunda regra é essa aqui, ó. Pá, o que ela diz? Se o verbo terminar com a vogal E, que agora sim a gente vai voltar lá para essa questão daqui, ó, que a gente viu, vogal E, verbo terminando com a vogal E, como aqui terminou, o que acontece? Eliminamos o E. Então, you drop the letter E, você elimina o drop, eliminar a vogal I. E aí, antes de acrescentar o sufixo ing, você acrescenta o ing quando você matar, tirar, né, colocar para longe esse E. Não é para colocar esse E junto com o verbo, tá, gente? Quando você acrescenta o ing, perceba que o que eu faço aqui? Eu corto ele. Isso aqui é para fins de escrita e também para fins de fala, porque se você tiver o E aí, você vai se enrolar todo e vai falar todo doido. Então, to dance, que é o verbo dançar, vai ficar dancing. To make, que é o verbo fazer também, porque você tem dois verbos fazer no inglês, que é o to do e o to make. Eu já falei isso para vocês. Então, os dois têm algumas nuances aí. Making, fazendo. Tudo bem? Então, olha só. Mais uma regra, terceira regra. Essa regrinha aqui são de verbos que possuem uma sequência de consoante, vogal, consoante, que é a regra do CVC, consoante, vogal, consoante. O que acontece? Devem ter a última consoante dobrada para acrescentar o sufixo ing. Deve ter a última consoante dobrada para acrescentar o sufixo
e NG. Então, você tem aqui o to get, que é o verbo obter, né? Basicamente, a tradução dele, mas esse verbo to get é um verbo, é um dos verbos mais utilizados da língua inglesa. Ele é bem pequenininho, né? Ele é monossilábico, tem só aí 3 letras, só que ele é um verbo tão usado que ele tem um dicionário só para ele, acredite ou não. Ele tem um dicionário só para ele porque, na verdade, ele se junta com a questão do phrasal verbs e você tem aí a junção de preposições, de outras palavrinhas que vão entrando junto com ele, tipo get out vai significar saia, get in vai significar entre, get away, se afastar. Vai ter cada tradução dependendo do que ele pode que ele tem, com a palavra que vem depois. Me enrolei aqui. A palavra que vem depois dele. Pode ser uma posição, enfim, pode ser outros tipos de classificação gramatical, mas a gente vai ver isso mais lá no segundo ano, que são os phrasal verbs. Então, to get, ele tem aí essa questão de ser o quê? Consoante, vogal, consoante, e vai ficar getting, getting. O que aconteceu? A palavra que era pequena ficou grande, né? Você tem aqui, acrescentou mais uma vez a última consoante para poder acrescentar o ing. To run, que é o verbo correr, a mesma coisa. Vai ficar running. Acrescentou mais uma vez a questão aí do N, que é a última consoante, e acrescentou o ing logo no final. Pá, é assim. Então, essa é a terceira regra, e é uma regra do CVC, que existe essa regra também em um outro tempo verbal. Vocês já viram essa regra do CVC, agora eu não me recordo aí qual foi a aula que a gente viu, mas de qualquer forma, tá aí feito para vocês. Beleza, agora vamos para a próxima regra. Olha só. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Mais uma regrinha aqui e agora tem uma exceção. Exceto com verbos que terminam em W ou X. Verbos que terminam em W ou X, por exemplo, você não... Porque assim, gente, toda regra tem sua exceção. Cuidado com regras, eu adoro regras, mas as regras têm suas exceções. A gente viu isso lá no plural dos substantivos e agora a gente está vendo isso aqui. Então, olha só, to mix, que é o verbo misturar, temos aqui mixing. Você não vai precisar dobrar a última consoante, então ela não foi dobrada aqui, você está vendo? Eu só acrescentei ing. To snow, que é o verbo nevar, termina com W. A mesma coisa aqui, tu não vai dobrar a palavra... a consoante W para poder acrescentar o ing. Você faz isso naturalmente, sem precisar dobrar. Exceto com verbos que terminam em W ou X. Então, lembra disso aí, com W ou X, não. Verbos com 2 sílabas, se a última for tônica, deve-se dobrar a consoante também. Verbos com 2 sílabas, se a última for tônica, deve-se dobrar a consoante também. Então, olha só, esses verbos que têm 2 sílabas são diferentes desses monossilábicos que a gente viu bem aqui. Só que esses monossilábicos não significa que toda a regra do CVC, eles vão ser monossilábicos, tá, gente? Não significa isso, mas eu coloquei aqui para vocês justamente os pequenininhos. Mas esses aqui, verbos com 2 sílabas, como to begin e to prefer, a última fotônica, você vai ter que dobrar a consoante também. Então, ó, begin, você tem essa aqui como a mais forte, a tônica é a mais forte, e aí você vai fazer o quê? Não é a átona ela é mais fraca, a tônica é mais forte, então você vai acrescentar o N mais uma vez, beginning, então vai ficar com 2 N's. To prefer, onde o prefer é onde tem a questão tônica, você vai também colocar o R logo depois, porque você vai ter que dobrar essa consoante nessas situações. Vai ficar preferring. Então, vai ficar bem grande. Então, lembre-se disso, não se esqueça disso. Vamos lá para a nossa próxima regra. Essa regra aqui é a 4ª regra e última regra que nós temos. A 4ª regra diz o seguinte: verbos terminados com IE. Devemos substituir essas vogais aqui, IE, por Y.
acrescentar o sufixo ing logo depois. Então, nós temos o verbo to lie, que é mentir, e o verbo to die, que é morrer. O que acontece? Vai dar uma diferença muito grande. Vai embora que é um caso, que nesse caso que são verbos monossilábicos, então vai praticamente a palavra inteira embora. Vai o i e o e. No lugar do ie eu acrescentei o y e depois coloquei o ing. Ficou lying, que vai ser mentindo. I'm not lying, eu não estou mentindo. To die, que é morrer, tirei o i, tirei o e, vai ficar dying, que significa morrendo. I'm not dying, eu não estou morrendo. E assim por diante, qualquer outro verbo que termine com i, e. Muito bem? Então, tendo dito isso, passada essa parte aí, vamos seguir agora para a forma affirmative, a forma afirmativa. Olha lá. We are taking photos now. Engraçado que na hora que... Agora que eu tô vendo aqui que o photos tá como se fosse em português. Brasil com S, mas a gente tá aqui no Brasil com Z. Portanto, photos vai ser como? Assim que se escreve, com PH. Tá, gente? É que eu me empolguei e acabei escrevendo em português. Não é em português aí, né? O que significa isso aí? We are taking photos now. Nós estamos tirando fotos agora. Então, é uma ação que está acontecendo no momento da fala. We are, nós estamos, taking, tirando. E o verbo taking vem lá do meu verbo to take. E aí, ele está em qual regra aqui? Ele está na regra... Nossa, eu estou viajando aqui, eu quero a vermelha e a vermelha não vem. Ele vem em qual regra aqui? Na regra de verbos que termina com e. Então, o verbo take. E aí, ele foi para lá. Tirei o e para acrescentar o ing. Nós estamos tirando fotos agora. Expressão de tempo aqui, now, que significa agora. E como é que é a estrutura aí de afirmativa? Perceba, você coloca o sujeito primeiro, logo em seguida o verbo to be, é como se fosse uma receita de bolo, tá? Sujeito, verbo to be, referente ao sujeito que você está trabalhando, não é qualquer verbo não, tá? Então a gente está trabalhando aqui com a primeira pessoa do plural, portanto vai ser o are. Logo em seguida, do verbo to be, você coloca o verbo de ação, que é onde o foco está todo nele, que é a ação em progresso, a ação que está tendo continuidade, que é a ação de take, que vai ficar aqui como taking. Muito bem? Perfeito. Vamos para mais frases aí. Laura is taking the subway because her car has been broken. Engraçado que eu não lembro de estar errado assim. Gente, não sei o que aconteceu. Aqui não é has, não. Aliás, perdão. É sim, aqui tá faltando a palavrinha car. Porque o que está quebrado dela é o carro, né? Eu pensei que aqui que eu tinha colocado a palavra carro desse lado, mas não. Her car has been broken. Então, aqui eu tenho aquela situação temporária que eu falei lá no início da aula. A situação temporária diz o seguinte. O que a situação temporária diz? Bem, Laura está pegando o metrô. Essa é a Laura, ela está pegando o metrô. O verbo take é o mesmo verbo lá que a gente acabou de ver aqui, tá? Então, é a mesma coisa lá da regra do e, que eu só tirei o e. E aí, aqui é uma situação temporária, que eu falei lá no início da minha aula. Vocês lembram? Olha aqui, ó. Até voltar aqui. É utilizado para o quê? Para falar sobre situações temporárias. Temporárias. E que situação temporária é essa? Aí, ela está pegando o metrô, não exatamente que ela está pegando agora. Ela não precisa estar pegando exatamente agora, nesse momento que eu estou falando, eu não estou vendo ela pegando nem nada. É uma forma de dizer que ela está pegando o metrô nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses, porque tem um motivo. Because, que é esse conector aqui, ele dando motivo, né, que é o porquê de resposta. Em inglês, só tem dois tipos de porquê no inglês, que é o why, que é o porquê de pergunta, e o because, que é o porquê de resposta. Porque her car, o carro dela, has been broken. Então, esse has está certo aqui, não tem nada de errado, não. Por que você não está entendendo aqui, talvez, essa estrutura aqui gramatical? Esse has been broken, essa questão aqui, você está falando aqui de um tempo verbal lá dos tempos perfeitos, que a gente só vai ver lá no segundo ano, tá? Então, não estranhe, que é um tempo verbal bem complexo,
bem complexozinho. E a gente só vai ver lá no segundo ano, beleza? Então, porque o carro dela está quebrado. É uma coisa que aconteceu lá no passado, essa questão do carro quebrado, mas está sendo verdade até hoje, porque ela está precisando pegar o quê? O subway, a questão do metrô. Então, essa é uma situação temporária. Não que a ideia aqui seja que ela está pegando o metrô nesse momento, no presente momento. Então, é uma coisa que está acontecendo temporariamente, mas está acontecendo, tudo bem? My mother is making me a scarf. Scarf é isso aqui, que é essa questão aí, que eu sempre esqueço o nome disso em português. Você tem a imagem aí, cachecol, que é uma palavra que eu nem uso em português, cachecol, a gente nem usa cachecol aqui, né? Então, eu esqueço o nome desse negócio aí. Eu lembro em inglês, mas não lembro em português. Scarf. My mother is making me a scarf. A minha mãe está fazendo para mim o quê? Um cachecol. Esqueci de dar uma palavra em português. Um cachecol. E detalhe que a palavra scarf, cachecol, ela faz parte, voltando lá para aquela aula de plural dos substantivos, lembra do plural dos substantivos onde você tem um substantivo que termina em F? O que acontece? Você corta o F e acrescenta VS para fazer o plural dessa palavra. Lembra lá? E eu até usei essa palavra lá nas aulas do plural de substantivos. Scarves seria o plural deste bichinho aqui, que é o cachecol. Que eu tiro o F e acrescento VS no lugar do F. Beleza? Então, forma afirmativa já está entendido para todo mundo aqui, né? Você precisa de sujeito, aqui no caso é Laura. Você depois precisa, que aqui no caso é my mother também. My mother é o quê? Minha mãe. Ah, mas sujeito só pode ser um pronome pessoal? Claro que não. Claro que não. Você pode também fazer um sujeito com nome próprio, o nome das coisas, né? O nome da sua mãe, o adjetivo possessivo ali, que você tem o my aqui, logo seguido do substantivo. Não precisa ser só um pronome pessoal, tudo bem? Logo seguido o verbo to be, que aqui no caso é isso, porque a gente está falando de terceira pessoa do singular nas duas frases. E logo em seguida o verbo com ing, tá? Que aqui no caso todos os verbos terminam com a vogal e eu só precisei acrescentar o ing, mas antes tirar o e. Beleza. Vamos para a próxima falando da negative form, da forma negativa. Para negar, assim como em todos os tempos verbais, gente, a gente vai utilizar a partícula negativa, o advérbio de negação not. Você vai precisar usar ele sempre para negar. Não é o no, não, é o not. Com esse T no final. E como é que ele vem na minha frase? É simples, ele sempre vem a tiracolo do verbo to be e do seu verbo com ing, tá? Gente, então a gente tem aí o verbo rain, que é o verbo to rain, que é o verbo chover. E aí eu tenho aqui essa frase, it is not raining. It is not raining, que eu também posso falar it isn't raining. Porque o que esse isn't? Eu já expliquei lá na primeira aula para vocês, do nosso primeiro ano. Primeira aula, que é a forma contraída do verbo com a partícula negativa not, ficando isn't. Mas você também pode fazer a contração com o sujeito. Vai ficar it's not raining. It's not raining. Então, você pode também fazer assim. Isso vai depender de como você quer, né, fazer, não importa. Ou então, você escreve ali assim, que é o mais correto, que é a forma formal. Então, a partícula negativa nesse tempo verbal sempre vem depois do verbo to be, como eu falei, que é conjugado aqui no presente, porque a gente está falando de present continuous. Temos mais uma frase aqui. My friends, que é o sujeito, que é no plural, are not, que eu também posso falar aren't. Lembra? Mesma coisa daqui, vai funcionar para cá. Você tem a contração entre esses dois verbos aqui, ou entre esse verbo e esse advérbio de negação, beleza? Logo em seguida você tem o traveling, que é o verbo principal, é a ação que está em progresso, que está tendo continuidade, ou que está na questão de ser temporária. Mas a gente tem aqui uma frase que diz o quê? Meus amigos não estão, aqui a gente não está falando que se não está. A gente está negando aqui. My friends, meus amigos não estão, are not traveling, viajando, because they are broken. Because they are broken. Muito bem? Ah, e detalhe, eu não falei uma coisa muito importante para falar para vocês, que eu acabei lembrando agora, porque às vezes é muita informação e eu esqueço,
Acabei de ver o verbo travel e eu lembrei. E olha que eu ainda falei aquilo ali, mas nem me toquei. Vamos voltar aqui rapidinho? Olha aqui. Quando eu falei para vocês que verbos com duas sílabas, se a última for tônica, por quê? Por que com duas sílabas? Porque quando você tem aqui nesse do CVC, eu falei para vocês que não é todo verbo que com CVC que vai ser monossilábico, mas todo verbo monossilábico, ele é por um todo tônico, não tem o átono aí, você só tem, tudo, quando é monossilábico, você tem ele todo como tônico. Get, run, ele sempre vai ter esse toque mais forte, não vai ter o átono. Agora, quando você tem verbos com duas sílabas, você vai ter um tônico e uma átona, né? Você vai ter o mais fraco e o mais forte. Então, quando aqui a última sílaba for tônica, como aqui o begin, o prefer, né? Você fala assim, begin, prefer, onde ele cresce na segunda sílaba, você deve dobrar a consoante também, tá? Para explicar que não é só nos monossilábicos que acontecem isso. Porém, como aqui você faz sempre na segunda sílaba quando ela for tônica, porém, quando a primeira sílaba for tônica, como é o travel, você tem aqui o como tônica e esse aqui como átona, você tem a questão aí da regra que não existe. Então, veja bem, o travel, olha aí pra mim, travel ele tem o quê? Ele termina em quê? Ele termina em C, V, C. E por que aqui, ao acrescentar ing, eu não dobrei a última consoante? Porque a primeira sílaba dele é a tônica e a última é a átona. Neste caso, você não vai dobrar a última consoante. Tu só vai dobrar a última consoante quando a última for tônica, como nesse caso aqui, e também no caso aqui que eu comentei, que começou tudo aqui, porque aqui é uma questão aqui de CVC, que é o quê? Consoante, vogal, consoante. Quando você tem verbos monossilábicos, todos eles são tônicos. E essa terceira regra aqui, essa aqui também faz parte da terceira regra, tá? E essa aqui também faz parte da terceira regra, beleza? Essa aqui que era a quarta e última regra. Muito bem, por isso que travel aqui eu não dobrei a consoante, mesmo sendo CVC, pelo simples fato de que a última consoante, ela é átona, e eu só faço isso quando ela for tônica, beleza? Então vamos lá para a interrogativa. Na interrogativa, o que vai acontecer? Para interrogar, basta acrescentar o verbo to be na frente do sujeito. Você já está careca de saber que é o verbo to be que vai para frente, exceto quando você tem aí uma pergunta de fora de sim ou não. Porque quando o verbo to be está na frente, são perguntas de sim ou não, e você tem as short answers, que são essas aqui. Pá, tudo bem? Agora, quando é uma pergunta que tem um pronome interrogativo primeiro, né, que você vai perguntar com pronomes interrogativos, como quem, porquê, quando, aí ele vem antes do verbo to be, tá? Isso naturalmente, até no português. Beleza? Então a gente tem aqui, are you going to your parents' house now? Você vai para a casa dos seus pais agora? Se for sim a resposta, você responde yes, I am. Então, o short answer é formado aí pelo quê? Pelo verbo to be, o sujeito, tá? Então, a pergunta é feita para você, a resposta é eu, obviamente, porque se é para você que vai responder sou eu, e o verbo to be é correspondente à primeira pessoa do singular. Is the car working so I can drive it? O carro está funcionando para que eu possa dirigir? Se a resposta for negativa para essa pergunta, se o carro não estiver funcionando, você vai dizer no, it isn't. Por que no, it isn't? Porque a pergunta é sobre o carro, né? Esse é o sujeito, the car, e o carro é a mesma coisa que it. Esse pronome pessoal usado para coisas, objetos, animais. Eu poderia falar no, the car isn't, mas é melhor falar no, it isn't, para esse ser melhor para os short answers, tudo bem? Que são as respostas curtas. Quiser mesmo tipo de resposta lá para perguntas com verbo to be. Tudo bem? Então, verbo na frente, depois sujeito, verbo na frente, depois sujeito e a sua ação com ing logo depois e o restante da frase, né? Coisas que você tem que falar para poder fazer sentido. Beleza? Vamos lá para mais uma frasezinha aqui? Go ahead, I'm listening to you. Vai em frente, eu estou escutando você. I'm listening to you.
I'm listening. O que é esse I'm aqui? Só para relembrar, é a mesma coisa que I am. I am listening. Eu estou escutando você. Go ahead. Temos mais aqui com perguntas com o quê? Com pronomes interrogativos. Como eu falei ainda agora para vocês, pronome interrogativo, quando vem na frente, você não tem como responder sim ou não. Aí você vai responder com uma resposta mais elaborada. What are you doing? O que você está fazendo? I'm playing video game. Detalhe, videogame não tem acento. É porque às vezes o meu PowerPoint não aceita inglês, né? Incrível um negócio desse. Então, eu estou brincando, ou estou jogando, melhor dizendo, videogame. What are you doing? O que você está fazendo? Então, quando eu falo what é o quê? Porque esse pronome interrogativo ele vem na frente do verbo to be para fazer pergunta, tá? Porque não é uma pergunta de sim ou não, não tem short answers aqui. A resposta tem que ser mais elaborada. Então, eu estou jogando videogame. The baby's crying right now. O bebê está chorando, crying, agora mesmo, right now. Esse right, ele significa algumas coisas no inglês, né, como direita, como certo, direita ao contrário de esquerda, tá? Right, left. Como certo, it's right, está certo. E aqui, right now, vai ser agora mesmo. Crying é o verbo chorar e faz parte do quê? Da regra geral, né? Que é aquela regra que você não muda absolutamente nada. Muito bem. É isso, vamos praticar? Let's practice. A gente tem 3 minutos de aula para a gente finalizar a nossa aula de Simple Present, não, de Present Continuous, teacher. Vamos lá, monte as frases usando aí o Present Continuous. Você tem aí várias frases que estão o quê? Estão todas embaralhadas. Está tudo muito doido, tudo mexido. E eu quero que você monte para mim. Nem tá tão mexido assim, né? Olhando bem agora. Perdão, gente, eu tinha um negócio na minha boca, tive que soltar. My mother and my brother. Aqui já é o sujeito. Pá. She é o sujeito, I é o sujeito. Na verdade não tá não, agora que eu vi que não tá baralhado não, tá bem certinho, eu pensei que eu tinha embaralhado. Embaralhei não, deveria ter embaralhado para ficar mais difícil. Mas olha aí as frases, como é que vai ficar? Bem, eu vou fazer lá na frente com vocês pra gente finalizar a aula logo lá na frente. Já tá, não vou precisar escrever porque já tá tudo escrito. Então vamos lá fazer as frases juntos. Veja bem. Olha aí. My mother and my brother not cook dinner tonight. Então, o que você vai ter que fazer aqui? Aqui. Not cook. Então, eu quero uma negação e a ação está aqui, que é a ação do cook, cozinhar. Então, vai ficar my mother and my brother, que é o sujeito. Você não vai mexer em nada. Aí, você vai colocar a negação aqui junto com not. Not já está aqui, então você vai usar o verbo to be de acordo com esses sujeitos aqui. My mother and my brother, 2 pessoas. Então, vai ser are, verbo to be no plural. Então, my mother and my brother are not or aren't, dependendo do que você queira fazer. Cook, regra geral, só basta acrescentar ing, cooking dinner tonight. Aí, ó, my mother and my brother are not cooking dinner tonight. É isso. Na letra B, she watch a cartoon now. Então, eu tô vendo aqui que é uma pergunta. Então, se é uma pergunta, você precisa colocar o verbo to be. Não tem verbo to be aqui, então você vai precisar colocar. Eu coloquei algumas palavrinhas aqui, mas o verbo to be não está aqui. Então, vai ficar is she, porque o verbo to be que eu uso com she, a terceira pessoa do singular é is, então vai ficar na frente do she. Is she watching a cartoon now? Watching com ing, esse aqui faz parte da regra geral, onde você só acrescenta ing no verbo. Watch não está nenhuma daquelas regras que a gente viu. Então, is she watching? Detalhe, eu fiz na afirmação, né? Eu mesma me caguei aqui todinha, né? She's watching a cartoon now. Fiquei chateada. Me leve lá. Me leve lá pra TV. Me leve lá pra TV, por favor, diretor. Porque eu coloquei com uma pergunta e eu fiz na afirmação. Gaiata eu, né? Não, mas tá certo o que eu fiz, não tá errado. O que tá errado aqui é porque eu pedi uma pergunta, né? Eu mesma fiz errado aqui. É is she... Aí é a mesma coisa aqui, só que aí tem um ponto de interrogação no final. Essa frase está correta na afirmação e essa aqui seria a interrogação. A interrogação é quando o verbo vem para frente, o sujeito vai para trás. Watching ficaria da mesma forma aqui, sem nenhuma mudança. E o restante da frase aqui também. E, obviamente, lembra que é o que? Uma pergunta, então tem que ter o ponto de interrogação. Olha a pergunta aqui, eu não mesmo coloquei o ponto de interrogação e fiz na afirmação. Vai entender minha cabeça. Na letra C, você tem uma afirmação. Agora sim, porque era uma negação,
uma interrogação e uma afirmação, né? Acabei esquecendo que era uma pergunta aqui. E aí a letra C, I drive and listen music. Então você tem dois verbos aqui, dois, que é o verbo drive e o verbo listen. Então I vai ficar aqui primeiro e logo em seguida você vai colocar o restante. Não se esqueça de você colocar o am, que é o verbo to be. E vai ficar como? I am driving and listening music. Sim, você vai colocar o ing nos dois verbos. O verbo drive, que é o verbo dirigir, e o verbo listen, que é o verbo... Só um minutinho. Enfim. Beleza. O drive, que é o verbo dirigir, que termina com E, e o listen, que é o verbo escutar. Desculpa, gente, que eu perdi o foco aqui um pouquinho. Listen, que é o verbo escutar, tá? Você vai colocar ing ao fim deles. Lembrando que o verbo drive termina com E, então você vai ter que cortar esse E para poder colocar ing. Me leva lá, por favor, para minha... Que eu ainda ia lá para... porque a gente, né, tem aqui... né, a gente afobada demais. Então, vamos lá. É isso aqui, gente, ó, que eu ia fazer. Tirar o E para poder colocar ing, tá vendo? E aqui eu não vou precisar fazer nada, porque faz parte da regra geral. Eu só coloquei ing aqui naturalmente, tudo bem? É isso que eu fiz. Lembrando que aqui é uma pergunta, apesar de não estar com pergunta aqui, is she, eu ficaria assim, is she, beleza? É isso. Is she watching a cartoon now? So, this is it for today, folks. That's it for today, folks. É por hoje é só, pessoal. Então, a gente vai estar na nossa review falando um pouquinho mais de Present Continuous, que é muito fácil, muito simples. E na próxima aula também falando um pouquinho mais de Present Continuous. See you next class. Bye, bye.